E aí pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje irei falar sobre a Lei 9784 através de questões comentadas do processo administrativo federal. Daqui você vai ver como que é importante o estudo da lei seca. Vamos lá, sem mais delongas. Primeira questão. Considerando que tendo detectado risco iminente de prejuízo em decorrência de suspeita de vício na concessão de verba de natureza alimentar a determinado administrado, a administração determine a suspensão de seu pagamento. Julgue o próximo item, à luz do disposto na Lei 9784. É legal a suspensão do pagamento, se o administrado tiver sido previamente notificado para se manifestar. É legal a suspensão do pagamento se o administrado tiver sido previamente notificado para se manifestar. E o que você acha? Está certo ou errado o item? Caso você queira, dê uma pausa no vídeo sempre que eu citar a questão para ler com calma e procurar responder para si. O item está errado conforme o artigo 45 da supracitada lei. O que diz o artigo 45? Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem prévia manifestação do interessado. Aqui a questão diz que há uma condicional, que é legal a suspensão do pagamento caso haja a prévia manifestação do interessado, parafraseando esta segunda parte, que é uma condicional, ou seja, é legal a suspensão do pagamento, como eu falei, se, ou seja, caso o administrado tiver sido previamente notificado. Então, não existe essa condicional, porque pode ser notificado, a administração pública poderá adotar as providências cauteladoras, mesmo sem a prévia manifestação do interessado. Então, é legal a suspensão do pagamento, mesmo sem a prévia manifestação do interessado. Esta é a questão. Por isso, eu costumo dizer que não tem que decorar a lei, você tem que memorizar as palavras-chave e procurar entender o artigo, se seja lá o que for, porque o CES gosta de parafrasear, estimula o raciocínio do candidato, né? Igual muitas das vezes a FCC faz, tipo Ctrl+C, Ctrl+V. O CESP gosta de dar uma dificultada. Então, prossigamos. A respeito de improbidade administrativa, processo administrativo e organização administrativa, julgue o item seguinte. Caso o administrado não atenda à intimação em processo administrativo, incidirá o ônus de reconhecimento da verdade dos fatos alegados. E aí, questão certa ou errada? Veja bem, caso o administrado não atenda à intimação em processo administrativo, incidirá na obrigação de reconhecimento da verdade dos fatos alegados. Questão errada. Segundo o artigo 27 da retrocitada lei, o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. O que aqui diz? Caso o administrado não atenda à intimação do processo administrativo, incidirá o ônus, ou seja, a obrigação do reconhecimento da verdade dos fatos. Então aqui está errada a questão. Aqui eu coloquei a importância do estudo da lei seca. Está vendo que eu estou citando a lei seca para responder as questões. Esse vídeo de questões é para mostrar também que você tem que estudar a lei seca. Não adianta só estudar a teoria, conceitos, tal. Tem que ter a leitura da lei seca, por mais chato que possa ser isso. A respeito dos poderes administrativos, da contratação com a administração pública e do processo administrativo, Lei 9784, julgo o item seguinte. A desistência do interessado quanto a pedido formulado à administração pública impede o prosseguimento do processo. A desistência do interessado quanto a pedido formulado à administração pública
impede o prosseguimento do processo. E aí, questão certa ou errada? Como eu falei, você pode ir dando pausa no vídeo para ler com calma e raciocinar um pouco mais para responder a questão para si. O item está errado, conforme o artigo 51, parágrafo 2º. Vamos ver. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, ou seja, não faz com que haja o que? O arquivamento, não faz com que haja o impedimento do prosseguimento do processo. Não impede o prosseguimento do processo. A desistência, a renúncia e tal, não prejudica, ou seja, não impede o prosseguimento do processo. Se a administração considerar que o interesse público assim o exigir. Então, a questão está o quê? Errada. Próximo. Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue o item que se segue. Em regra, os recursos administrativos, quando interpostos pelos interessados, têm efeito suspensivo. Em regra, recursos administrativos interpostos pelos interessados têm efeito suspensivo. E aí, questão certa ou errada? Vamos ver. Item errado, conforme o artigo 61, parágrafo único. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Essa parte aqui é a regra. Essa daqui, salvo disposição expressa em contrário, salvo, exceto, excetuado, que tem o mesmo significado, aqui está a exceção. A banca colocou a exceção como se fosse a regra, só que a regra é que não tem efeito suspensivo. E para complementar a informação, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução. Então aqui está a exceção, aqui é a regra. Vamos para a próxima. Considerando as disposições da Lei 9784, que regulamentam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e da Lei 8666, julgue e contratos. Julgue o item a seguir. Caso não haja impedimento legal, um órgão administrativo poderá delegar parte de sua competência a outros órgãos, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando tal procedimento for conveniente em razão de circunstância de natureza social. E aí, questão certa ou errada? Você pode dar pausa no vídeo, ler novamente e analisar se a questão está certa ou errada. Vamos lá de novo. Caso não haja impedimento legal, um órgão administrativo poderá delegar parte de sua competência a outros órgãos, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando tal procedimento for conveniente em razão de circunstâncias de natureza social. A palavra-chave aqui, delegar o quê? Parte de sua competência. Vamos lá. Questão correta. Eu marquei essa aqui só para te induzir ao erro mesmo, para você achar que a questão estava errada, mas ela está correta. E aqui, parte de sua competência. Se fosse toda a competência, aí estaria errado, mas aqui parte de sua competência. Vamos lá. Artigo 18, caput.
um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então aqui é a letra da lei. Por isso que eu falei que essas questões vão mostrar para você a importância que tem em ler a lei seca, não tem mistério. Claro, há casos que você vai ter que estudar súmulas, doutrinas, mas neste caso desta lei aqui, LINDB também é mais questão de lei seca, estudo. Próxima questão. Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgo que se seguem. Situação hipotética. 10 anos após a data em que deveria ter ocorrido o primeiro pagamento de vantagem pecuniária a que José fazia jus, ele apresentou requerimento administrativo ao chefe do setor de recursos humanos solicitando o pagamento de tal vantagem. O pedido foi indeferido sob o fundamento de ocorrência da prescrição. José, então, apresentou recurso. Nesse caso, o chefe do setor de recursos humanos tem o prazo de 5 dias para reconsiderar a decisão. Caso não faça, deverá encaminhar o recurso ao seu superior hierárquico. E aí, questão certa ou errada? Vamos ver. A questão está correta, conforme o artigo 56, parágrafo 1º. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar, no prazo de 5 dias, encaminhará à autoridade superior. Então está conforme o parágrafo 1º. Caso não faça, encaminhar 5 dias tal. Então aqui está conforme parágrafo 1º, caso não reconsiderar. No que se refere ao controle da administração pública, à improbidade administrativa e ao processo administrativo, julgo o item subsequente. Cabe recurso pela parte interessada das decisões administrativas dirigido à autoridade que ocupe grau hierárquico superior ao daquela que tenha proferido a decisão. Vamos de novo. Cabe recurso pela parte interessada das decisões administrativas dirigido à autoridade que ocupe grau hierárquico superior à autoridade que ocupe cargo ao daquela que tenha proferido a sentença, ou seja, em relação a outra autoridade que proferiu a sentença. E aí, questão certa ou errada? Questão errada. E tá bem aqui, ó. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Repetindo aqui, mas vamos mostrar aqui abaixo. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão e não à autoridade com grau hierárquico superior, igual diz a questão, a qual aí vê outra informação que foi da questão anterior. Se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará à autoridade superior, ou seja, só vai para a autoridade superior caso essa autoridade que não o reconsidere no prazo de 5 dias. Então, questão errada. A respeito do processo administrativo regulamentado pela Lei 9784, julgo os itens seguintes: a desistência ou renúncia por parte do interessado no processo administrativo gera automaticamente arquivamento do processo.
E aí, questão certa ou errada? A desistência ou renúncia por parte do interessado no processo administrativo gera automaticamente o arquivamento do processo. Questão errada. Vamos lá. De acordo com o artigo 51, parágrafo 2º, a desistência ou renúncia do interessado não prejudica o prosseguimento do processo, ou seja, não gera o arquivamento automático do processo, se a administração considerar que o interesse público assim exigir. Então, aqui informa que haverá o quê? O arquivamento automaticamente do processo. Aqui diz que não haverá o arquivamento automaticamente do processo, que é a regra, aqui é a exceção. Mas aqui citou como sendo a regra. Então a questão está errada. Artigo 51, parágrafo 2º. Eu deixei o parágrafo 1º aqui só para complementar uma informação a mais. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente a quem a tenha formulado. Julgue os itens que se seguem referentes ao Instituto da Licitação e ao controle da administração pública. É inconstitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade do primeiro recurso administrativo interposto pelo particular em face de determinado ato administrativo e legitimidade que não se estende aos demais recursos cabíveis. E aí, item certo ou errado? Vamos lá ler mais uma vez. É inconstitucional a exigência, depósito prévio em dinheiro ou bens para admissibilidade do primeiro recurso. Vou até marcar diferente aqui. Do primeiro recurso administrativo interposto pelo particular em face de determinado ato administrativo e legitimidade que não se estende aos demais recursos cabíveis. Vamos ver. Item está o quê? Errado. Súmula 373 do STJ. É ilegítima a exigência, ou seja, inconstitucional, de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Onde está o erro aqui? O erro está porque diz que diz respeito ao primeiro recurso, ou seja, não diz respeito ao primeiro recurso, mas sim a todos os recursos. É uma forma genérica. Então, como eu coloquei aqui antes o exposto, o alcance não se limita ao primeiro recurso administrativo, mas sim de forma ampla, genérica. Pois aqui dá a entender, não pode ir no primeiro recurso, mas não pode ir no primeiro, então pode ir no segundo, no terceiro. Então tem que ter cuidado quando você for ler a questão, não vai com muita sede ao pote, pois pode ter alguma pegadinha. Então, é isso aí, tem que ter muita atenção nas questões. Julgue os próximos itens acerca dos requisitos e vícios do ato administrativo. Devem ser obrigatoriamente motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos usados praticados na administração pública federal que, entre outras hipóteses, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Devem ser obrigatoriamente motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos usados praticados na administração pública federal que, entre outras hipóteses, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. E aí, questão certa ou errada? É obrigatoriamente ou é facultativamente? O que você acha? Vamos ver, então, a resposta. Item está certo conforme o artigo 50, inciso 8. Vamos ver. Os atos administrativos deverão, ou seja, de forma obrigatória, serem motivados
com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Deverão, mesmo que obrigatoriamente, é um ônus, importem a anulação. Importa a anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Aqui, importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Está conforme a questão, item correto. Que tal a leitura da lei seca de suma importância, inclusive para que se consiga aprovações. Então, aí aqui eu coloquei logo outros incisos para que a gente possa ler aqui. É de suma importância a leitura da lei seca. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando negue, limite ou afete interesses, direitos ou interesses, impõe ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispense ou declare a inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. E, por último, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então, com essas 10 questões, você viu que a leitura da lei seca é de suma importância. Então, tendo conhecimento da lei seca, você teria acertado essas questões. Só teve uma que cobrou súmula, que também é de suma importância a leitura de súmulas também. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!